programa Riqueza Canalizada. Hoje nós estamos aqui no Jefão Burg e vamos conhecer um pouquinho da sua história de empreendedorismo. Nós estamos aqui com o Jefão e ele vai contar a história de empreendedorismo dele. Jefão, conta aí, como tudo começou pra gente, né? Como que foi? Tudo começou desde que eu nasci, né? Literalmente. Literalmente, eu nasci num ambiente onde meus pais eram empresários, e então eu nasci já inserido nesse mundo, né? Sim. Do empreendedorismo. Então, desde pequeno, desde que eu nasci, meu pai já decreta isso sobre minha vida, já sonha com isso para mim, já me impulsiona. Então, eu fui sempre criado desde criança para empreender. Sim. Então, eu lembro... Eu até falo sempre quando eu falo sobre empreendedorismo com alguém. A mentalidade empreendedora, né, que nasceu em mim, foi a partir das conversas de casa mesmo, né, que normalmente quando seu pai trabalha numa empresa, é funcionário de algum lugar, normalmente as conversas na mesa, elas são sobre o patrão e falando mal do meu patrão isso, meu patrão aquilo, meu chefe isso, meu chefe aquilo. Então, aí começa aquela imagem do chefe ser um cara ruim, né? Uhum. E em casa era o contrário, né? A conversa da mesa era a conversa sobre a empresa, sobre os funcionários, sobre os clientes. Então, o problema que eu via normalmente era o problema do chefe com o funcionário, não do funcionário com o chefe. Uhum. Então, quando eu fui crescendo com essa visão, né? Então, quando eu entrei no mercado de trabalho como empregado, né, como funcionário, eu tinha essa visão do empreendedor. Uhum. Né? Então, isso me ajudou muito até no mercado de trabalho quando eu trabalhava no CLT. Legal. Porque você sente as dores do chefe, entendeu? Sim. Então, você pensa como ele, né? E isso foi muito bom para mim. Mas você, assim, né, desde que você nasceu até você chegar a ser um CLT, você começar a trabalhar, você sentia isso dentro de você? Tipo, essa vontade, porque você, querendo ou não, foi trabalhar em outro lugar. Uhum. Você sentia essa vontade dentro de você de empreender? Muito. Ou isso surgiu depois do trabalho CLT? O meu pai, eu cresci nesse ambiente. Uhum. Quando eu era, sei lá, uns 9, 10 anos, criança. Eu pegava uma mochila, ia para uma loja da minha mãe, eles tinham loja no shopping em São José, e eu fazia tipo minha compra na loja. Eu pegava várias mercadorias, enchia a sacola e saía na rua vendendo. Na rua vendendo, uau. Eu estudava no CTA, lá em São José, e lá tem a Vila Militar, né? Uhum. Então eu saía vendendo nas casas na Vila Militar, saía vendendo para todo mundo. Aí assim, e a minha mãe trabalhava, além dessa parte da empresa que eles tinham, trabalhava muito com decoração, negócio de flor, essas coisas assim. Aí ia chegar Dia das Mães, eu pegava e falava, mãe, vamos vender uma cesta de Dia das Mães? Aí eu pedia para ela montar, eu saía no bairro vendendo. Eu disse, vou te entregar domingo essa cesta aqui, quer? Aí eu vendia, tirava as encomendas. Aí eu lembro assim, domingo de manhã, Dia das Mães, a gente indo pra igreja de manhã. Aí antes de ir pra igreja, a gente passando nas casas que eu tinha vendido para entregar a cesta. Gente, que incrível. Então, desde moleque mesmo, começou tudo como um vendedor. Eu acho que a maioria das pessoas que começam a empreender cedo, começa vendendo alguma coisa. Vendendo alguma coisa. E eu comecei assim também. E quando eu tinha 10 para 11 anos, mais ou menos, meu pai fechou essas empresas lá de São José e se mudou para Taubaté. E começou um outro negócio aqui, que era um buffet. E eu trabalhava muito com ele, né? Então, desde os 11 anos, eu trabalho com ele. Essa parte de empreendedorismo de alimentos, né? Foi já essa parte ou não? Isso não já foi. Tem outra... Eu tinha essa vivência ali em casa, via, tipo... tinha uma galera que era contratada para produção de salgados, doces, essas coisas. Eu via, mas eu não me envolvia. E aquilo não me encantava. Minha parada era mais braçal mesmo. Era carregar carro, descarregar, montagem, desmontagem das coisas. Essas coisas mais assim pesadas, sabe? Uhum. Eu nunca me encantei. Eu não tenho... na gastronomia, eu não tenho aquela história bonitinha de que cozinhava com meu avô, sabe? Eu não tenho isso. A única coisa assim de raiz que eu tenho na gastronomia e é forte é a influência do meu pai, né?
que ele é do Sul, a influência dele no churrasco. Aí né? tem que... Então, quando eu entrei na gastronomia através do churrasco, né? Sim. E aí foi por ele também, né? Então, ele, além dele me conduzir no empreendedorismo, também no churrasco, ele sempre foi uma referência para mim. Que legal. E, Jefão, você falou que estava trabalhando no CLT. Como que foi essa transição do CLT para um empreendedor? Isso aí passou um tempão, né? Depois que eu trabalhei com meu pai na adolescência, na parte de buffet, ele parou também. E aí, quando ele parou, aí eu falei, putz, agora eu não tenho mais meu pai para trabalhar com ele, né? Aí eu fui procurar emprego, né? Então, aí comecei a trabalhar, só que todo lugar que eu começava a trabalhar, eu já ficava pensando em algum negócio em cima daquilo que eu estava trabalhando, sabe? E aí quando a primeira empresa que eu abri mesmo, eu tinha 19 anos, eu trabalhava numa empresa de perícia de carro, sabe? Perícia veicular. Sim, eu trabalhava nessa empresa e aí eu viajava dando treinamento para as franquias que eles abriam, né? Então eu estava em Ribeirão Preto, numa franquia deles, e querendo voltar para Taubaté. E aí nessa eu estava tentando negociar uma franquia com eles para Taubaté. Eu estava trabalhando numa empresa que tinha franquias, né? Sim. Falei, eu acho que é o momento de eu empreender aqui, vou comprar uma franquia para mim. E eu não consegui comprar, não consegui um acordo legal com eles, que já tinham franqueado em Taubaté, mas ele estava vendendo a unidade, mas aí a gente não chegou num acordo para eu comprar a franquia deles aqui. E aí eu abri a minha, né? Aí eu criei a minha marca, criei o meu sistema e abri a minha unidade. Então essa foi a primeira experiência que eu tive. Eu era muito, muito novo, não tinha maturidade nenhuma, né? E aí foi acontecendo um monte de coisa e 2 anos depois eu quebrei. Né? Então não é mil maravilhas, né? Empreender não tem suas dificuldades. É muito difícil. Então, quando eu fui empreender de verdade, aí eu vi que o negócio não era tão legal assim, né? É bem difícil, muita coisa. A realidade não é tão bonita assim, né? Então, assim, a primeira empresa que eu abri durou 2 anos, eu quebrei e foi bem traumático para mim, né? Aí nesse momento eu já não morava com meus pais, já morava sozinho, já tinha uma independência. Nessa eu tive que voltar para casa deles, né? E a minha vida, tipo assim, regrediu muito, né? Fiquei com muita dívida na época. E aí eu fui procurar emprego, comecei a trabalhar e não queria mais sair disso. Eu não queria mais empreender. Chega de empreender. Não é pra mim não, deixa esse negócio pra lá. Negócio de arrumar um bom emprego num lugar que você tem um plano de carreira, você vai crescendo e pronto, tá ótimo assim. E aí eu fiquei um tempão, esse processo de trabalhar no CLT foram 6 anos. Né, dos 20 aos 26 anos eu fiquei... Não, foi mais, foi dos 20... foi dos 22 aos 28, 30, por aí. Nesse tempo você conheceu a sua esposa, a Marta? Eu conheci a Marta na época que eu tinha aberto a empresa. Eu tinha 20 anos. 19, 20 anos quando eu conheci ela. E ela, mesma formação minha, assim, a mãe empresária também, as mesmas ideias, a gente comprava carro junto para vender... abrimos uma loja também. Nesse meio tempo teve as formas que ela foi empreendendo também. Eu meio que fui impulsionando ela. Quando eu conheci a Marta, ela tinha muita vontade de empreender. Olha ela ali, ó. Ela falando de você! Tô falando de você, da empreendedora Marta. E aí ela tinha muito medo, assim. E aí eu fui colocando fogo para ela empreender também, né? Então a gente a gente empreendeu junto antes de casar, tudo. Mas quando eu casei, eu já trabalhava no CLT e já não queria mais sair de lá. E aí dentro da empresa que eu trabalhava, surgiu uma oportunidade de eu abrir uma empresa e continuar atendendo, inclusive, a quem eu prestava serviço,
a quem eu trabalhava, continuava prestando serviço para eles e para outros bancos, né? E aí foi assim, eu não queria. Eu lembro que o primeiro contrato que era para eu fechar era um trabalho que eu tinha que fazer em Ubatuba. E eu não queria ir. Falei, não vou pegar, não vou fazer. Porque aí eu comecei a pensar assim, putz, vou gastar tantos reais para ir lá, vai que não dá certo, não sei o quê. Já começou a calcular, aí eu já comecei assim, colocar falei, não vou. obstáculos. Daí a Marta chegou, não, você vai, que Deus quer que você vá. E ela deu uma pregada para mim assim, me impulsionou, foi. E fui e deu super certo, assim. Eu não vou ficar falando como foi lá, que senão a gente vai precisar de um monte de programa aqui, né? Mas deu certo e a partir dali eu comecei a fechar os contratos. E aí foi quando eu comecei a mudar para Taubaté. Em 2015 eu conheci o Sonho de Deus e o apóstolo Cristiano liberou uma palavra profética dizendo que Deus ia me arrancar de onde eu estava plantado, ia me desconectar de tudo que eu estava conectado e ia me dar uma paternidade que eu nunca tinha tido. Olha só. E depois de 6 meses, tudo isso que ele me falou aconteceu. Eu fechei um contrato que o contrato só valia de Taubaté para Cruzeiro. Então não tinha mais por que eu morar em São José dos Campos. Sim. E a Marta trabalhava já em Taubaté. Então ela já tinha que ficar vindo para Taubaté, São José. Uhum. Só que assim, como eu tinha muito medo de empreender, eu empreendia e trabalhava também junto no CLT. Aí você ficou nesse fiquei nos tempo... dois. Então, quando chegou esse contrato, eu teria que mudar para Taubaté, aí eu não conseguiria mais ficar no meu emprego, eu teria que pedir demissão. Aí foi a grande mudança. Ali foi onde eu rompi geral mesmo, com o CLT. Daí eu tive que tomar essa decisão, pedir demissão e fiquei só com a empresa, mudei para Taubaté. E o friozinho? E foi bem desafiador, muito. Tempo. Mas assim, aí você começa a ver com mais clareza os milagres de Deus também, né? Então é muito legal. É divertido, né? O empreendedorismo... Depois, assim, né? Primeiro você tá com medo, você vai. Depois quando... Aí já é outra fase, né? Sabe quando você vai num parque de diversões, aí tem a montanha-russa, e tem aquele outro trenzinho que fica só dando uma voltinha assim, ó. Sem graça pra caramba. Pra mim, tá? O CLT é aquilo ali. É aquele trenzinho que fica andando. Ainda dá umas voltinhas assim, né? Aqueles, quando... O empreendedorismo pra mim é aquela montanha-russa. Você vai, sobe, daqui a pouco você cai, depois tem a curva pra cá, pra lá, frio na barriga, você grita, você chora, você ri. É isso, mas pra mim é mais divertido, né? É um monte de emoções. Mas é mais divertido, né? Boa descrição, viu, gente? Ó, é mais ou menos isso, o empreendedorismo pra mim. Né? Então, e aí eu rompi realmente com o CLT e fui empreender na área jurídica ainda, que era o que eu trabalhava no banco. E fiquei uns 4 anos, acho que foi uns 3 anos só com esse trabalho. E aí o apóstolo Eli começou a me dar umas provocadas, né? Ele falou assim, ó, se prepara para mudar de ramo de atividade. E eu não gostei de ouvir isso dele. Eu até falei para ele assim, eu não recebo essa palavra. Me perdoe, o apóstolo Eli. Mas eu falei isso para ele porque eu já tinha tanto medo de quebrar de novo, né? E agora eu estava numa empresa que tinha dado tão certo. Sim. Falei, não, agora deu tudo certo, o negócio está funcionando do jeito que eu queria, agora começar de novo, não quero. E eu sabia que ele se referia à área da gastronomia, e que é uma área muito desafiadora, muito, né? Então, quem hoje empreende com gastronomia sabe que é bem diferente de muita coisa que a gente empreende aí, que é bem desafiador. E como que foi essa questão da gastronomia para você? O AP falou isso, né? O apóstolo falou isso para você. E aí, como que começou mesmo? Teve um dia que eu tava indo para Campos do Jordão para fazer eu comprei um mandado lá.
E aí ia ter um evento no Senac de Campos do Jordão sobre gastronomia com um chefe que eu admirava muito da televisão. Eu acompanhava ele, gostava muito do trabalho dele, que é aquele Guga Rocha. Aí ele tava em Campos, eu falei, putz, que legal, eu queria participar dessa mesa lá, né? Desse evento com ele. E não tinha informação nenhuma de como ir. Aí eu mandei um direct pra ele no Instagram, ele me respondeu. Aí falei que eu queria ir, que eu tava em Campos. Ele falou, não, é um evento aqui fechado no Senac, mas se você quiser vir, eu consigo te receber aqui. Aí ele perguntou meu nome, colocou meu nome na lista. Aí cheguei lá, já tava lá meu nome, entrei no evento, ele me recebeu como se fosse um amigo dele. Legal. Foi super legal a experiência, assim, e as conversas que eu tive com ele sobre gastronomia, né, eu achei muito, muito legal, e eu não pretendia trabalhar com gastronomia, mas aquilo que ele me falou eu achei muito interessante. Começou a te já despertar para algo. E aí participei de todo o evento, as palestras que ele deu, que faziam muito sentido para mim. E aí saí de lá matriculado num curso de gastronomia. Só isso. E aí eu comecei a estudar, mas a ideia não era trabalhar na gastronomia. Inclusive, quando os professores perguntavam sobre o ramo de atividade, eu falava, não, Isso era hobby? Eu tô aqui por hobby, porque eu gosto de cozinhar. Então, assim, é só por isso, eu não vou trabalhar com gastronomia. Gente, o que seria da gente se o Jefão tivesse escolhido só fazer por hobby? Teria que ser só amigos pessoais. Do lanche Jefão, né? O que ia ser? Jefão, foi sua vida. Viu só? E aí foi assim, aí eu comecei a estudar e falava, não vou trabalhar. Toda vez eu dava negativo, não vou trabalhar na área. E enquanto eu estava trabalhando, eu recebi um convite para fazer um evento que era a festa de encerramento do iFood em São Paulo, né? A festa da firma do iFood, né? Eles fizeram um churrasco lá para, sei lá, 2, 3 mil pessoas e me chamaram para participar. E aí fui lá, fiz muito networking, conheci muita gente da área do churrasco, que era a área que eu gostava, e comecei dali a sair fazendo eventos. Então, eu não queria trabalhar com isso. Aí comecei a trabalhar assim. Eu trabalho na Recuperalto, na minha empresa. Sim. Aqui é só um hobby que eu vou fazer churrasco e ganho um dinheiro ainda no fim de semana, entendeu? Sim. Foi assim que a gente começou. Até que o apóstolo Cristiano, ele foi um pouco mais incisivo comigo, né? E falou, não, cara, você tem que abrir um negócio, você tem que abrir um restaurante, alguma coisa você tem que abrir. Você tem que trabalhar nessa área. E aí nós juntos decidimos que acho que uma hamburgueria seria mais legal. Que legal, a hamburgueria nasceu assim, eu acho que vai por aqui. Eu nunca tinha trabalhado numa cozinha comercial antes. Né? Foi a Jefão Burger, foi o primeiro lugar mesmo que eu comecei. Sem saber absolutamente nada do que era a realidade, né? A gente sabia as coisas que a gente aprende nos cursos que a gente faz, mas a realidade do mercado, do dia a dia, eu não tinha noção de que eu estava entrando. E aconteceu. Eu brinco que eles que escolheram o nome, logotipo, ele, o Michael, né, os dois me falaram, não, Jefão, vai ser assim, vai ser Jefão Burger, esse aqui é o logotipo. Já colocaram sua cara. Você vai inaugurar em abril. Eu falei, tá bom. Isso é proibido, você não pode tirar a barba. Né? Então, agora eu não posso mais tirar minha barba, nem parar de usar óculos, né? Isso aí. Jefão, você sempre foi motivado, então, desde criança, né, adolescência, tudo, a empreender. Quais são os benefícios? E aproveita e já deixa aquela mensagem já para quem quer empreender. Os benefícios de empreender? Isso. Tem que ser não pode ser brincadeira. O que você tiver aí. Já tá difícil de achar, eu tô brincando, só para quebrar o gelo. Tem realmente muitos benefícios e para mim eu destaco 2. Um é a questão de sonhar, assim, sabe? Você tem mais liberdade para sonhar. Você pode viajar mais nos seus sonhos, assim. Então eu tenho sido muito impulsionado por Deus nesse tempo que nós estamos hoje da Jefão Burger, nisso, em imaginar aonde nós queremos chegar, né, com mais clareza. Eu acredito que hoje, né, fazem um mês que a gente inaugurou o nosso salão,
A gente trabalhava só com delivery, e esses 3 anos que nós ficamos só com delivery, para mim, eu não via muito esse ponto onde a gente gostaria de chegar, a Jeffão Burger como uma empresa crescendo. Eu via mais um tempo de sobrevivência mesmo, de trabalhar para viver ali. E muito empreendimento começa assim, por sobrevivência, né? E só que tem um momento que isso você começa a entender o propósito daquilo ali. E eu acredito que hoje nós estamos nesse momento de entender aonde Deus quer nos levar. Então a gente tem essa facilidade de sonhar mais, né? Essa liberdade. Essa liberdade de sonhar. Uma coisa assim que a gente tem vivido nesses 3 anos de Jeffão Burger é você fazer a diferença na vida das pessoas, você ser um agente transformador de vidas. A gente tem muita condição de fazer isso, muitas ferramentas de fazer isso. Então, às vezes tem funcionários que você traz para perto, você contrata e você olha dali 2, 3 meses, qualquer empresário já teria demitido. Mas você fala, não, eu preciso caminhar a segunda milha com esse cara, eu preciso trazer ele para perto, eu preciso ganhar o coração dele, né, e transformar a vida dele, né? Sim. Então, isso para mim é muito gratificante. É uma das coisas outra visão, né? É uma das coisas que eu mais acho legal aqui na hamburgueria. Eu acredito que todo mundo que Deus manda para trabalhar aqui com a gente tem um propósito de um porquê dessa pessoa estar trabalhando com a gente. Acredito que os clientes que chegam até aqui também, os meus fornecedores, né? Então, eu vejo propósito em tudo, né? Então, isso é muito legal. Muito, muito legal mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa história incrível de empreendedorismo. E, é claro, a gente tem que conhecer o espaço, né? Conhecer o lugar que você pode vir aqui também e ter essa experiência, comendo um lanche do Jeffão, né? Isso aí. E, Jeffão, fala também para nós a sua rede social, para o pessoal te acompanhar. Aqui é Jeffão, @Jeffão Burger, da nossa hamburgueria, e a minha @Jeffão Tauschen. É isso aí, gente. Vamos lá conhecer? Vamos lá. Agradecer a Jeffão e a toda a sua equipe por nos ter recebido com tanto carinho. E até o próximo programa. Canalizada é um oferecimento de AF Imobiliária. Inovação, consolidação concretizadas em atendimento. E Good Jump. Fidelize seus clientes com produtos personalizados.